Olá, pessoal, passando mais uma vez aqui para trazer a palavra do Senhor, que se encontra em Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24, que nos diz assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço os benefícios, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então o Senhor, Ele tem o seu cuidado, o seu zelo, Ele aqui nos adverte. É Deus, o próprio Deus falando através da palavra, para que nós não venhamos nos gloriar da nossa força humana, achando que nós somos super-heróis, que somos mais, que somos melhores, que podemos tudo. Cuidado, quem pode tudo é Deus. Aí o Senhor diz que não se glorie da sua força. Às vezes a pessoa, porque tem força, porque está cheio de força, de vigor, de saúde, e se gloria do próximo, né? Se gloria porque está melhor do que o próximo, porque é forte, porque é isso, porque é aquilo. Cuidado, Deus está mandando vigiar nesse momento. O Senhor também diz assim, não se glorie o rico da sua riqueza, porque a riqueza pode acabar. A riqueza pode ser passageira, e né? A única riqueza que nós temos é a nossa salvação. O dinheiro vai embora, a juventude vai embora, a sabedoria humana pode ir embora, a sua força pode ir embora. Mas glorie-se em agradar ao Senhor. É isso que Deus está falando conosco. Muitas das vezes nós vemos pessoas que estão se gloriando porque tem dinheiro. Eu posso, eu faço. E até desafio, eu já ouvi pessoas dizer assim, você vai ver quem sou eu. Eita Deus! Não sabe a pessoa que Deus pode fazer, né, com esse orgulho. Às vezes a pessoa, por ter, né, uma condição melhor do que a sua, se vangloria de você, dele próprio, falando, né, se achando acima de você. Às vezes você, com sua simplicidade, quis ajudar uma pessoa, quis cooperar com alguém. Você viu ali que a pessoa estava com dificuldade, às vezes financeira, e você às vezes não tinha nem para você, mas você resolveu dividir com o seu próximo. E ali aquela pessoa cria inveja de você, fica com raiva porque você ajudou. E aí cria o orgulho, o eu, e quer destruir a vida da pessoa. Às vezes a pessoa olha para aquela força que ele tem ali naquele momento e se gloria. Deus está falando, não se glorie dessa sua força que é tão pequena, porque nenhum sopro Deus pode tirar. É nas coisas pequenas que Deus faz os grandes, não é assim? Nós vimos que José, ele foi invejado pelos seus irmãos. E o que os seus irmãos fizeram isso com ele? Fizeram com ele? Jogaram ele lá no poço. Depois pegaram, acharam pouco ter deixado ele lá naquele poço. Vendeu José como escravo, achando eles que ainda
depois de se desfazer do seu irmão, ainda saiu lucrando, porque ganhou um dinheirinho, porque José, né, valia um pouco mais, porque era um escravo novo, que ele estava, né, sendo vendido ali no momento, e foi levado. Cuidado. Sabe por quê? Sabe para onde que o Senhor levou José? Ele foi como escravo, sim. Ele foi humilhado, sim. Ele sofreu, sim. Padeceu, sim. Mas em momento nenhum José negou ao Senhor. Em todo tempo, em todo lugar que José ia, José se fazia ser diferente. Ele sobressaía dos demais. Colocaram José lá na prisão como escravo, ele organizou aquele lugar e prosperava. As pessoas ali viam a sinceridade de José, mesmo sendo escravo, mesmo sendo ali humilhado, ele não se deixou levar pela circunstância. Ele sabia o que Deus havia falado com ele, quem ele é, quem ele era. E o que aconteceu com o fim de José? José saiu da prisão e veio ser governador. Naquela época não existia ainda um cargo como esse. Deus está falando para mim e para você. Às vezes não tem um cargo, não existe, mas Deus cria para colocar os servos de Deus fiéis. Aqueles que são fiéis. Deus abre porta onde não tem porta. Deus despedaça os ferrolhos, as trancas. Ainda que o céu sobre a sua cabeça esteja de bronze, Deus continua ouvindo as suas orações e te dando a bênção e a vitória. Não se importe com quem está se gloriando hoje de ser melhor do que você. Não se importe com pessoas que te colocaram no poço, depois te venderam como escravo, te humilharam, deram ele como morto para o pai. Levaram a notícia de que ele havia morrido. E pouco depois, né, quando se passou aquele processo, José se levantou, como Deus havia prometido. Que ele tinha sonhado que ele iria ser cabeça. E os irmãos tinham inveja dele por causa disso. Ninguém se levanta, ninguém joga pedra em uma árvore que não dá fruto, não é verdade? Eles sentiam que José tinha frutos. Por isso que eles jogaram José para escanteio. Por isso que eles deram José como morto. Mas Deus vê tudo. Glória a Deus. Quando nós continuamos fiéis ao propósito que Deus nos chama, Deus, Ele responde. Deus, Ele age. Ele faz o impossível acontecer. Mas a vitória, Ele entrega para os servos dele. Demore o tempo que demorar, custe o que custar. Naquele tempo, José, ele profetizava lá na escravidão. E quando ele disse para o copeiro que ele voltaria para trabalhar lá, pediu para que ele se lembrasse dele quando chegasse lá. Mas ele não se lembrou, porque não era o tempo. Mas quando for o tempo, Deus vai fazer alguém se lembrar do seu valor. E quando o faraó teve aquele sonho terrível, 7 vacas magras e 7 vacas gordas,
E ninguém conseguiu decifrar. Ninguém. Aí, que aquele copeiro, padeiro lá, se lembrou. Lá onde estão os escravos, tem um homem que revela. Eita, glória a Deus. Tem um homem que Deus usa. Aí Faraó mandou buscar. Mandou buscar aquele homem. Traga ele. Trouxeram José de lá e contou o sonho. E José falou que seria 7 anos de escassez e 7 anos de abundância. E ele disse, como é que eu vou resolver esse problema tão grave? Ele disse, eu sei como. E ali, aquele rei, naquele momento, falou, então, abaixo de mim, acima de mim, aliás, só eu estou acima de você. Depois de mim, você, José, é o governador, é quem vai fazer tudo. E ali trocaram as vestes de José, colocaram um anel, né? Naquele tempo um anel de honra. E ele se tornou governador. E sabe o que aconteceu com seus irmãos? Quando chegou o tempo de escassez, de dificuldade, de fome na terra, aí eles ouviram falar que lá onde José estava, ó, mas eles não sabiam que José tinha se tornado governador, que tinha comida, que tinha mantimento. E eles tiveram que ir lá buscar mantimento. E quando eles chegaram, tiveram que se deparar com José, governador. A história toda você tem que procurar aqui na palavra do Senhor para você ler, para você saber. Quão grande é o nosso Deus. A palavra que havia sobre a vida de José se cumpriu. Demorou? Sim. José sofreu? Sim. Porque foi humilhado, rejeitado, jogado fora, foi vendido pelos seus irmãos, foi dado para o pai dele como morto. O pai chorava noite e dia, saudade daquele filho que se perdeu, que havia morrido, porque ele confiou no que os irmãos haviam dito sobre ele. Cuidado, não se glorie na sua força, não se glorie na sua inteligência humana, na sua sabedoria humana, que ela não é nada. E nem na sua riqueza, que ela também não é nada. O Senhor pega os improváveis e levanta. Quando? Quando é servo do Deus Altíssimo. Quando serve Deus de verdade, em espírito e em verdade. Amém? Que Deus possa falar mais no seu e no meu coração, através dessa palavra. Que essa palavra venha a ser uma palavra de meditação para as nossas vidas hoje. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Amém?